Salve Maria! Dia 17 de novembro de 2020, da 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 1 ao 10. Hoje celebramos a memória obrigatória de Santa Isabel de Hungria. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, não é, que nós percebamos Jesus entrando em Jericó, não é? Ele está indo, não é, realmente para Jerusalém e encontra-se com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e para os fariseus era um pecador público, não é? Era um homem rico. E claro, queria ver Jesus, né? Então, alguns anos atrás, né, a igreja no Brasil, né, lançou alguns textos para meditação e um deles é relacionado ao Evangelho de São Lucas, Queremos ver Jesus. Né? E trazia especificamente, né, este Evangelho de Zaqueu, deste encontro de Jesus com Zaqueu. O encontro realmente que se realiza entre, primeiramente, Jesus e Zaqueu, porque é Jesus que vai ao encontro de Zaqueu. Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus, mas quem queria ver Zaqueu, né, era Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, hoje vou ficar na sua casa. E claro, imaginem a alegria de Zaqueu, baixinho, né, lá todo, né, imaginem, de túnica, subiu na figueira, todo, né, mas Jesus disse: eu quero estar contigo. Todo o povo murmurou e falou mal de Jesus. Imaginem toda a situação, né? Fofoca é uma coisa triste. A murmuração, né? A inveja, tudo desgraça, né? Pecado que destrói, né? Tem gente que não sabe manter a língua trancada na jaula que são os dentes, né? Às vezes eu já disse aqui em algumas pregações, né? É tão venenosa a língua que era bom que mordesse para o veneno matar, né, a própria pessoa. Porque quem faz fofoca é quem joga como se jogasse de um prédio de 10 andares, um monte de papel picado. Vá juntar todos para ver se consegue, depois que faz uma miséria de contar uma fofoca, né? É um pecado grave, né? Então, busque a conversão. Né? Jesus, né, vai além de toda esta realidade, porque vê em Zaqueu um filho de Abraão. Os judeus sempre diziam que eram filhos de Abraão, mas um cobrador de impostos e até um pecador público não era filho. Por que não? Todos nós somos filhos de Jesus, filhos do Pai, filhos adotivos. Né? E Cristo nos deu a graça, nos regenerou. E nós precisamos manter esta graça, né, de sermos filhos de Deus. E então, quando este encontro de Jesus com Zaqueu acontece a salvação. Acontece uma grande manifestação de Deus. Por quê? Porque Zaqueu, respondendo a Jesus, né, foi que ele disse, ficou de pé e disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que significa isso? Senão um encontro verdadeiro e profundo com Jesus. Aquele homem, a partir daquele momento que ele encontra Jesus,
não é? Que ele viu Jesus, que ele desejava tanto conhecer, transformou a vida dele. E aqui não quero dizer, não é, como uns dizem por aí, não é, alguns ramas protestantes, encontrei Jesus. Jesus não se escondeu, não é? Para você dizer que encontrou Jesus. Se muitas vezes saiu do catolicismo, foi porque não fez experiência com Cristo. Vivia, né, ia para a igreja no dia de uma missa de sétimo dia, ia para a missa no dia de batizado, não tem compromisso nenhum, não devolve o dízimo, não vive nenhuma pastoral, nem movimento, não se engaja em nada da igreja. Vai para a missa aqui e acolá e diz sou católico. Não é não. Você que não vai para a missa dominical. Claro, na pandemia quem está em grupo de risco fica em casa, vê pela televisão, faz a comunhão espiritual. Mas eu digo, se você não vai para a missa dominical, você não é católico. Se você não cumpre o preceito do dia de domingo, santificá-lo, você não é católico, você é qualquer coisa. Foi até batizado, mas católico você não é. Você é da boca para fora. E esse não serve para Nosso Senhor, não é? Então, encontrar com Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história pessoal. Jesus quer nos preencher da sua graça. E somente um coração livre em Deus pode receber toda esta graça. Como Zaqueu recebeu uma grande libertação. Inclusive, dividiu tudo o que tinha. Era um homem muito rico. Ele ajudou, imagine quantos pobres. Por quê? Porque ele sentiu o amor de Jesus. E quando a gente pensa na santa de hoje, Santa Isabel de Hungria, não é? E a gente pensa, não é? Ela que foi prometida em casamento, ainda muito, né? Ainda era criança, mas aos 14 anos ela se casou, não é? Teve 3 filhos e já ficara viúva, né? Aos 20 anos. E ela cria os filhos e depois resolve entrar para a ordem terceira, né, dos franciscanos, e dedica-se completamente em corpo e alma aos pobres. Veja que opção. Depois dos filhos criados, ela já tinha esse desejo no coração. E então, consagrar-se a Deus. Quem encontra Jesus, encontra o tesouro. É necessário que você, que busca a Cristo, seja lá em que caminho errado tiver, volte para a Igreja Católica. Na Igreja Católica, nós temos a palavra, a Eucaristia. O próprio Cristo que se deixa como alimento. Jesus provavelmente participou de uma ceia na casa de Zaqueu. E ele que se deu como alimento. Zaqueu comungou do Cristo. Por isso recebeu a transformação interior. E nós precisamos a cada dia deste encontro. Por meio da palavra, por meio da Eucaristia e, claro, dos demais sacramentos. É necessário que nós saibamos, né, que o encontro com Jesus sempre modifica a nossa vida. Então, peça a Jesus, Senhor, transforma-me e molda-me conforme o teu coração. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.